Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que esse vídeo será visto, mas independente de qualquer coisa, sinta-se cumprimentado. Eu sou a Mariana Guiar e o restante do meu grupo é o Gabriel Henrique, que vocês vão conhecer daqui a pouco, o Marco Túlio, o Henrique Barroso e a Gabriela Martins. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, não só para a teoria geral do direito privado, mas para a vida como um todo, que é sobre doente mental e o processo de interdição. Para isso, nós vamos usar uma análise cultural e jurídica. A nossa apresentação terá como ordem uma conceituação do termo doente mental. Logo após, nós vamos trazer uma importante diferenciação entre incapacidade relativa e incapacidade absoluta. Logo após, nós vamos trazer uma perspectiva cultural e uma perspectiva jurídica. E, por fim, nós vamos trazer um parecer da legislação brasileira sobre o processo de interdição. Então, ainda hoje percebe-se que, de um modo geral, a sociedade faz uso de um olhar depreciativo para a pessoa com deficiência. Uma análise histórica permite verificar que, após duas grandes guerras mundiais, o mundo influenciado pela mídia passou a acostumar-se com a expressão os incapacitados, inicialmente traduzida como indivíduos sem capacidade, como o próprio nome sugere. No entanto, atualmente sabe-se que a capacidade é a regra para todos. A incapacidade ela precisa ser provada, ela requer uma investigação, portanto, não é correto concluir que a pessoa com deficiência é automaticamente alguém incapaz. E assim, feitas essas considerações, nos dias atuais, é importante nós termos noção do que a Lei 13.146 diz a respeito sobre isso. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele diz: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, é consenso entre os estudiosos que uma das principais mudanças trazidas nessa nova legislação é tratar da pessoa com deficiência não só como um problema dela, mas também do meio, que não oferece todos os meios para que ela possa viver em comodidade. Visto isso, a incapacidade para o direito civil é a ausência da capacidade de fato, ou seja, é a falta de aptidão para exercer alguma atividade da vida civil. A incapacidade ela é tida como exceção para o Código Civil, como eu acabei de dizer, e devido a isso, a lei prevê taxativamente as hipóteses em que alguém pode ser considerado incapaz. Geralmente, a incapacidade é atribuída a alguém para proteger aquele que não tem discernimento, maturidade ou alguma doença que o torne vulnerável. São dois os tipos de incapacidade civil. Em primeiro lugar, nós temos a incapacidade absoluta, no qual o sujeito necessita ser representado por pessoa com capacidade civil plena. Aqui a figura do incapaz é refletida por meio de um representante. O Código Civil, ele trata em seu artigo 3º que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E, por outro lado, nós temos a incapacidade relativa, no qual o sujeito de direitos ele é assistido por pessoa com capacidade civil plena. Os assistentes possuem o papel de assegurar a regularidade dos atos praticados ou negócios celebrados pelo assistido. O artigo 4º se encarregou de tratar das hipóteses em que o sujeito é relativamente capaz, e são elas: os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais ou os viciados em tóxico, ou seja, pessoas alcoólatras ou viciadas em alguma substância tóxica, por exemplo, drogas, ao ponto de não conseguirem exercer determinado ato ou atividade. Em terceiro lugar, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, como por exemplo as pessoas que devido a algum acidente encontram-se em coma. E por fim, os pródigos, aqueles que são incapazes de controlar seus gastos a ponto de perder tudo e ficar em uma situação de pobreza devido a isso. No mais, quando a gente fala de incapacidade relativa e absoluta, nós temos que nos atentar para dois conceitos importantíssimos. Primeiramente, quando eu falo incapacidade absoluta, o sujeito ele é representado. E quando eu falo incapacidade relativa, o sujeito ele é assistido. Outra coisa, só são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E não, a legislação brasileira não admite nenhuma outra exceção.
Visto isso, inegavelmente, a discussão sobre os transtornos mentais possui uma longa história, sendo ela também reservada ao espaço literário. E uma das obras mais conhecidas do escritor brasileiro Machado de Assis, O Alienista, por exemplo, é centrada nessa temática. Composto no fim do século XIX, mais especificamente em 1882, o alienista é influenciado pelo contexto da época, que era a expansão da ciência, do capital e, de forma não menos significativa, da influência cultural europeia. Simão Bacamarte, o protagonista, focado em se dedicar aos estudos da mente e da psiquiatria, pode ser apontado como encarnação literária satírica do discurso científico. A personagem figura como um exemplo do olhar crítico do autor sobre a cientificação do mundo moderno e no Brasil em particular. Racialismo, darwinismo social, voluntarismo teórico e metodológico são temáticas da época e auxiliam na compreensão da intensa estereotipização dos doentes mentais. Em Um Alienista, o louco é identificado como aquele que desvia ou não se adapta a uma norma sociocultural, proposição defendida ao longo da história da loucura. O conto demonstra, a partir do comportamento do protagonista, como pode ser arbitrário e injusto o diagnóstico da loucura, além também de que a sociedade tem horror ao que é diferente, reprimindo assim a diversidade entre os seres. Agora, um caso tangível, particularmente brasileiro, que demonstra a falta de valorização das vidas dos portadores de transtornos mentais, é o caso do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, durante o século XX. Em 1903, Barbacena ganhou a nomenclatura de Cidade dos Loucos, graças à inauguração de 7 instituições psiquiátricas no município. Uma dessas iniciativas era o Hospital Colônia, mas com o tempo, o que era planejado como uma instituição médica tornou-se um local de sofrimento e fatalidades. O livro Holocausto Brasileiro, de autoria da mineira Daniela Arbex, lançado em 2013, retrata os maus tratos da história do Hospital Colônia de Barbacena, através do depoimento de ex-funcionários e pessoas ligadas diretamente ao dia a dia do funcionamento do local. A obra retrata que 70% das pessoas que ali eram internadas sequer tinham algum diagnóstico de transtorno mental. Logo, se observa que a loucura era utilizada como um artifício pelas famílias e pela sociedade para se livrar de pessoas que, na época, eram consideradas como escórias da sociedade. E aí a gente está falando de filhas de fazendeiros que perdiam a virgindade antes do casamento, mulheres que eram infiéis aos maridos, homens que viviam em situação de rua e etc. No fim, estima-se que 60 mil pessoas foram mortas no Hospital Colônia de Barbacena. E agora a gente percebe que essas referências na arte, né, como O Alienista, de Machado de Assis, faz também hoje que o papel das grandes mídias para a reversão do estigma da loucura a nível nacional, por exemplo, a Rede Globo, desempenha esse papel. E a nível internacional, o cinema norte-americano cumpre essa função. Dentro dessa perspectiva, nota-se que a luta antimanicomial tornou-se presente e necessária na sociedade civil. As reflexões de autores como Michel Foucault acerca da transformação das instituições de reclusão em locais específicos para loucos foram fundamentais para entender como a ciência vem abordando a loucura ao longo da história. Na sua obra, A História da Loucura, Foucault e outros autores que compartilham com sua visão expõem que a estigmatização do louco prevaleceu ao longo dos tempos e levou a uma exclusão social desses indivíduos, fazendo-os viverem à margem da sociedade dita como normal. A exclusão do louco e do doente mental se perpetuou no tempo, de tal modo que, ainda hoje, o tratamento se faz sobremaneira pela rotulação, pelo tratamento dos sintomas à base de medicamentos, pela manutenção do doente em instituição psiquiátrica, retirando-o da família, do mercado de trabalho, dos vínculos sociais, etc. A História da Loucura destaca a prática do grande internamento, no século XVII, quando instituições do tipo casas de força e casas de correção proliferaram por toda a Europa. Por uma política de controle daqueles que não têm lugar no mundo do trabalho, o louco será conduzido ao enclausuramento, cuja perspectiva é correcional, não terapêutica, e do qual a medicina se encontra inteiramente ausente. No livro, Michel Foucault mostra que o nascimento do asilo, assim como da disciplina psiquiátrica ali constituída, insere-se em toda uma constelação do castigo e da culpa, tal como vê a configurar-se no fim do século XVIII, a partir de certos rearranjos e mutações das configurações de poder. Seguindo a trajetória de muitos outros movimentos sociais do país, é no contexto da abertura do regime militar que surgem as primeiras manifestações no setor de saúde, principalmente através da Constituição de 1976, do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e do Movimento de Renovação Médica, enquanto espaços de discussão e produção do pensamento crítico na área. Nasce nesse período uma nova forma
de pensar a assistência à saúde mental, denominada reforma psiquiátrica. É basicamente no interior desses setores que surge o movimento dos trabalhadores de saúde mental. Movimento este que assume papel relevante nas denúncias e acusações ao governo militar, principalmente sobre o Sistema Nacional de Assistência Psiquiátrica, que inclui práticas de tortura, fraudes e corrupção. A pessoa com transtorno mental passa a ser vista como sujeito e cidadão, e não um mero objeto de intervenção, ao menos em tese. É preciso destacar que todo esse processo, conhecido como reforma psiquiátrica no Brasil, transcorreu influenciada também por uma intensa discussão e transformação das normatizações do campo da saúde mental em todo o mundo. As reivindicações giram em torno, dentre outras, das críticas à cronificação do manicômio e ao uso do eletrochoque, melhores condições de assistência à população e pela humanização dos serviços. Em 18 de maio de 1987, foi realizado um encontro de grupos favoráveis a pesquisas antimanicomiais. Nesse encontro surgiu a proposta de reformar o sistema psiquiátrico brasileiro. A ruptura com o modelo manicomial significa, para o movimento, muito mais do que o fim do hospital psiquiátrico, pois toma como ponto de partida a crítica profunda aos olhares e concepções acerca deste fenômeno. Significa a contraposição à negatividade patológica construída na observação favorecida pela segregação e articuladora de noções e conceitos como a incapacidade, a periculosidade, a invalidez e a inimputabilidade. Ademais, com a expansão dos meios de comunicação social, a partir da segunda metade do século XX, a cultura de massas geradas por estes dispositivos provocou na população geral uma nova forma de encarar o mundo e as situações cotidianas. Ocorreram ainda modificações profundas na forma de pensar dos indivíduos e ainda na forma como os grupos sociais passam a ter consciência acerca de si mesmos e sobre o que se passa à sua volta. Daqui resultou a forma como são concebidas as noções de ordem e desordem, normalidade e anormalidade e saúde e doença mental. Os meios de comunicação social, ou mass media, são os meios que permitem a difusão de uma mesma mensagem a uma audiência vasta e heterogênea. Estes podem ser a rádio, a televisão, os jornais, a internet, revistas, teatro ou cinema, e encontram-se presentes em praticamente todos os aspectos do mundo contemporâneo. Na sociedade, funcionam como principais formadores de opinião e transmissores de conhecimento, sendo que adquirem um papel enquanto veículos de transmissão de conteúdos culturais. Os meios de comunicação social fornecem junto ao do público conhecimentos acerca de qualquer assunto, inclusive sobre a doença mental, sendo que a opinião sobre esta mesma doença é cada vez mais formada por estes dispositivos informativos. Quanto à perspectiva jurídica, há também uma quebra de paradigma na legislação. O percurso histórico das pessoas com deficiência no Brasil, assim como ocorreu com as civilizações mais remotas em todas as demais partes do mundo, foi assinalado por uma fase inicial de eliminação e de exclusão, deixando à margem da sociedade este segmento, percebido historicamente como constituído por pessoas incapazes e doentes. Ao longo do século XX, os avanços da medicina trouxeram consigo a atribuição de uma maior importância em relação aos deficientes. A criação dos hospitais-escola, como o Hospital das Clínicas de São Paulo, inaugurado em 19 de abril de 1944, significou um novo marco na produção de novos estudos e pesquisas no campo da reabilitação. Nesse contexto, como não poderia ser diferente, havia uma clara associação entre a deficiência e a área médica. Recentemente, em 2001, foi sancionada a Lei 10.216, abordando o tratamento da pessoa com deficiência mental por meio de uma perspectiva mais humanizada e racional, estipulando modos e meios para estipular uma abordagem que respeite o princípio constitucional da dignidade humana e buscando alternativas menos agressivas do que a intervenção manicomial. A lei instituiu um novo modelo de tratamento aos portadores de transtornos mentais no Brasil e redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, e dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Além disso, também temos a Lei nº 13.146 de 2015, no qual o Estatuto da Pessoa com Deficiência cede mais autonomia e direitos para os indivíduos que sofrem de transtornos mentais, removendo a menção à deficiência na parte de incapacidade do Código Civil. Quanto ao processo de interdição, trata-se de uma medida judicial que tem por finalidade alegar a incapacidade absoluta ou relativa de um indivíduo. Isso diz respeito, por exemplo, ao discernimento necessário para atuar sozinho em questões sociais ou exprimir a própria vontade. O procedimento para decretação da interdição está previsto nos artigos 747 e 758 do novo Código de Processo Civil, entre os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, e pode ser promovida pelo pai, mãe ou tutor, pelo cônjuge ou algum parente próximo ou, ainda, pelo órgão do Ministério Público. Em caso de não haver parentes próximos capazes, a companheira ou companheiro do interditando também tem legitimidade para procurar a ação.
Apesar de o artigo 747 colocar o Ministério Público entre os legitimados para a propositura de interdição, a sua atuação se dará apenas em situações excepcionais. O artigo 748 do Código de Processo Civil explicita que o Ministério Público terá legitimidade apenas no caso de doença mental grave, desde que o cônjuge ou companheiro, ou parentes ou tutores, ou representante da entidade em que se encontra abrigado, o interditando não existam ou não promoverem a interdição, ou se existindo forem incapazes. O novo Código de Processo Civil ainda prevê, a partir do seu artigo 751, que o interditando será citado para, em dia designado, comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos, e sobre o que mais lhe parecer necessário para o convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil. Além disso, o artigo 755 do mesmo Código de Processo Civil também insere que o juiz designará curador caso proceda a interdição, além de respeitar ao máximo possível a autonomia do indivíduo. A sentença não é coisa julgada, podendo ser posteriormente revertida. Por fim, terminamos com um trecho do artigo 5º do caput da Constituição Federal, no qual diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Agradecemos o professor Brunello pela oportunidade e uma boa tarde a todos.